vocês aqui. Tem nada aqui pouco, não? Não, está bom. Bom, então boa noite, obrigado pela presença de vocês. Espero que estejam ouvindo relativamente bem. E hoje eu vou tratar de um personagem, um padre, um jesuíta, que eu li sobre ele alguma coisa e vi que ele é uma pessoa muito pouco conhecida. Provavelmente vocês devem conhecer, eu não conhecia quase nada sobre ele. E acabei lendo bastante para poder dar essa palestra para vocês. Espero que seja do agrado. O nome do personagem é Gabriel Malagrida. Ele viveu entre 1689 e 1761. E ele foi uma vítima do despotismo esclarecido do Marquês de Pombal. Sobre o processo dele, que culminou com a morte dele, Voltaire, que era indiscutivelmente um adversário dos jesuítas, escreveu o seguinte sobre o processo dele: a enormidade do ridículo e do absurdo somou-se à enormidade do horror. Então é mais ou menos isso que eu vou mostrar a vocês, esse horror que foi o final da vida do Malagrida em função das perseguições que ele sofreu pelo Pombal. Ele era italiano, ele nasceu no norte da Itália, naquela região do Vale do Como, que fica quase na fronteira com a Suíça. E essa casa, essa aqui é a cidade que ele nasceu, Monádio. E lá ainda tem a casa que ele nasceu. O pai dele era um médico, morava nessa casa, e nessa casa existe uma placa onde está escrito em italiano, vou traduzindo aqui rapidamente, né? Nessa casa nasceu em dezembro de 1689 o grande apóstolo do Brasil, Padre Gabriel Malagrida, martirizado em Lisboa em 21 de setembro de 1761. Bom, a primeira coisa que eu tinha visto, por acaso eu vi na internet essa placa, falei, quem será esse apóstolo do Brasil, jesuíta, que eu nunca tinha ouvido falar. Eu já tinha até preparado, quando houve a identificação do Padre Anchieta, eu, trocando minhas tintas, fiz uma série de trabalhos de paisagens por onde já tinha passado o Padre Anchieta. Eu falei, não conheço quem que será esse apóstolo do Brasil? Ele é considerado, como o Anchieta tem o nome de apóstolo e taumaturgo do Brasil, Malagrida também deram a ele o título de apóstolo e taumaturgo do norte brasileiro. Ou seja, ele exerceu o trabalho pastoral dele no norte do Brasil. Como eu disse, então ele havia nascido na Itália, ele começou estudando na cidade natal dele, depois ele foi para Milão e ele ingressou na Companhia de Jesus em Gênova em 1711. Em 1721, 10 anos depois dele ter entrado na Ordem dos Jesuítas, ele foi enviado para o Brasil, especificamente para o Maranhão, com a função de ser missionário. Observe então que já no século XVIII, quando os jesuítas já estavam agindo no Brasil desde o século XVI. Né? No norte, então, foi mais tarde. Ou seja, ele veio para a região do Grão-Pará. Ele chegou no Grão-Pará e depois ele foi para o Maranhão, onde ele se viu no Maranhão. Em Belém do Pará ele ficou durante algum tempo aprendendo português, a língua indígena e trabalhando como padre. E logo foi enviado para o Maranhão, em 1723, como missionário, trabalhar com os indígenas ribeirinhos,
e na capitania do Maranhão para atender também a população de modo geral. Ele chegando lá no norte do Brasil, ele acabou notando que a catequese dos índios estava servindo mais ao branco para uma espécie de amansar o índio para ficar mais fácil de ser dominado. Ele achou então que primeiro ele tinha que catequizar os brancos e depois então eu vou catequizar o indígena. Deixa o indígena viver a felicidade natural dele, e a gente está precisando de cristianizar o branco. O branco é que não está sendo verdadeiramente religioso, cristão. Isso já começou a criar uma certa implicância dele em relação ao bispo. Uma mesma implicância que existiu entre a Companhia de Jesus e os jesuítas na Bahia, quando o bispo Sardinha se desentendeu com o segundo governador-geral e teve que ir para Lisboa e acabou sendo devorado na região lá do Rio Grande do Norte. Um problema mais ou menos semelhante aconteceu. Ou seja, os jesuítas, eles tinham um voto, acima de tudo, de obediência ao Papa. Lógico que eles eram também subordinados à Igreja, à hierarquia católica. Mas essa hierarquia católica, em vista do padroado, ela devia mais obediência ao poder secular do que ao poder de Roma. Na proclamação da República foi muito discutido, considerado uma coisa ruim, a separação da Igreja do Estado. Mas eu tenho para mim que a separação da Igreja do Estado foi um alívio, porque ela deixou de ser obediente ao Estado, ao poder temporal, e passou só a se depender da obediência ao poder espiritual. Então, continuando aqui, aí ele começa a se dedicar a tentar cristianizar os próprios brancos de origem portuguesa. Ele inicia uma caminhada por essa região toda aqui do Nordeste, em 1735. Ele procura começar a vida dele como missionário apostólico, pregando a missão popular. Quando ele saiu de São Luís, se dirigiu para a capitania do Piauí em direção à Bahia. O que ele fazia, basicamente? Eu peguei essas ilustrações para mostrar para vocês, criarem uma certa empatia. O que ele fazia? Isso obviamente não é gravura da época, né? Isso é gravura atual, das coisas lá do Nordeste. Ele procurava livrar o branco das tentações do demônio. Ele procurava também, ele percebia que além dos índios, era muito sofrida a vida das mulheres, pela exploração. Não se falava feminino naquela época, óbvio. E a prostituição das mulheres. E ele criou várias igrejas, vários seminários, várias bibliotecas e vários recolhimentos. Recolhimentos onde ele atendia as meninas órfãs para que elas não se prostituíssem. Aqui eu, mais ou menos, fixar o trabalho que ele fez com as meninas. Ele criou vários recolhimentos, porque, em regra, o casamento não era uma coisa feita. O homem pegava a moça, levava, carregava, depois enjoava dela, abandonava e ela se transformava numa prostituta. Então, ele criava esses recolhimentos. No Rio de Janeiro, aliás, na colônia toda existiam esses recolhimentos, mas no Nordeste existia muito pouco até então. Agora, como era a religiosidade dele? A religiosidade dele era muito mística.
Tanto que é atribuída até hoje essa religiosidade mística que existe no Norte, e mais especificamente no Nordeste, como sendo uma misticidade que teria sido introduzida por ele e que deu origem a pessoas, a personalidades como o Padre Cícero, aquele dos Canudos, né? E outros, que são típicos do Nordeste. Ou seja, essa religião, esse misticismo todo, advém provavelmente desse trabalho original dele. Mas ele estava criando várias instituições, até na Bahia ele criou recolhimentos no Salvador, e ele precisava de dinheiro para sustentar essas instituições que ele havia criado. Aí ele resolve ir a Portugal para conseguir apoio em dinheiro na metrópole para esse trabalho que ele estava executando. Então, em 1750, ele concebeu ir a Portugal a fim de conseguir esses donativos para realizar o trabalho dele. Consta que aqui no Brasil já tinham percebido vários milagres que ele havia feito. Durante essa viagem que ele fez a Lisboa, no navio, consta que um dos milagres que aconteceu foi que o comandante do navio chegou para ele e disse que a água estava muito pouca, só tinha água num barril do navio. Aí ele foi lá, fez uma bênção no barril do navio lá, e falou: agora vocês ficam calmos que vai ter água suficiente para fazer a travessia toda. O fato é que eles tiravam a água do barril e a água nunca acabava. São esses milagres que constam desse tipo. Outro milagre que consta que ele possuía era conhecer as pessoas antes de ser apresentada por ele. Seria ele a personalidade dele como dramaturgo. Então ele chegou em Lisboa e ele fica em Lisboa até 1751. Nesse tempo que ele ficou em Lisboa, ele assistiu os últimos momentos de vida do Dom João V, o rei de Portugal. O Dom João V foi o rei de Portugal que recebeu a maior quantidade de metal precioso, ouro, diamante, que tinha sido produzido em Minas, que tinha sido recém-descoberto, esse tesouro todo, no final do século XVII. E Dom João é que conseguiu a maior quantidade de ouro. Ele pregou os exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola para a corte, para o rei e para a rainha. E a rainha se tornou uma grande admiradora dele, a rainha Dona Mariana da Áustria. Ele, estando lá, ele toma conhecimento de uma coisa que o chocou demais da conta. O Dom João V é conhecido como uma espécie de Luís XV da França. A quantidade de diamantes que ele tinha era enorme. Mas o mais estranho é que ele tinha um verdadeiro fetiche por freiras. Ele gostava de amantes que eram freiras. E não era só ele. Isso escandalizou demais o padre Malagrida, porque existe um convento, quando a gente vai em Portugal, eles chamam a atenção sobre esse convento, onde vivia uma Madre Paula. Essa Madre Paula era uma moça muito bonita, que o rei tornou como a favorita dele. O mosteiro chamado Mosteiro das Odivelas. Nesse mosteiro, esse mosteiro foi transformado num verdadeiro prostíbulo de freiras para servir a nobreza da época. Aquilo foi um horror para ele. Imagina um homem que já era todo místico encontrar essa situação moral na corte. Agora, para vocês terem uma ideia de como a coisa era levada com simplicidade, esse quadro aqui
é um quadro representando a Sagrada Família. Obviamente tivemos Nossa Senhora, o São José aqui e o Menino Jesus. Só que o retrato do São José é o retrato do rei, Dom João V. O retrato de Nossa Senhora é a Madre Paula de Olivella. E essa criança que está aqui é o Dom José, que deve receber o nome Dom José de Bragança, o Menino Jesus, que era o filho do rei com a madre. E essa madre tinha dois andares luxuosamente mobiliado, cortinas de damasco, tudo louça muito fina, que ele mantinha essa freira no maior luxo. Isso tudo foi deixando o padre meio maluco, né? Essas feiras fabricavam, hoje em dia, em Portugal tem muitos doces conventuais, e o doce conventual de Olivella, mais famoso, é a marmelada branca. São as marmeladas das freiras de Olivella, que é até bastante comum a gente chegar em Portugal, pena que nós já fomos lá, né? A gente podia provar a marmelada de Olivella. Então aqui eu escrevi, né? Nessa viagem tomou conhecimento, acho que os erros conjugais, etc. Já falei sobre isso. Mas o rei teve sorte, porque quando ele chegou lá, o rei estava doente e a rainha fez com que ele atendesse o rei. Ele pregou para o rei, converteu o rei recebeu os últimos sacramentos e morreu na graça. E Deus teve a misericórdia, talvez o Deus misericordioso do domingo passado atendeu o Dom João V. E a Dona Mariana da Áustria ficou viúva. Ficou viúva e ficou encantada com esse padre. E fez ele prometer que ele voltaria para o Brasil. Ele voltaria para o Brasil, mas quando ela estivesse doente, ela queria ter o atendimento que o marido dela teve. E permite que ele retorne ao Brasil e consegue bastante verba para ele fazer os trabalhos dele no Brasil. E ele volta para o Brasil, mas com essa promessa de voltar e atendê-la nos últimos momentos da vida dela. Então, acho que eu já falei tudo isso aqui. Bom, aí Dom João morre e Dom José I, que é o filho dele, né? Dom José I, o irmão dele, casou-se com a Dona Maria I, que era a Dona Maria que fugiu com o Dom João VI para cá. Ela casou com um tio dela. Estão raciocinando, porque é meio complicado esse negócio dos nobres casar com parente, né? A Dona Maria, que nós vamos falar mais tarde na Dona Maria. A Dona Maria era filha de Dom José e, por sua vez, era casada com o irmão de Dom José. Ou seja, Dom José e o marido da Dona Maria eram filhos do Dom João V. Nessa época, vai entrar na política portuguesa uma pessoa muito importante que vai ser o Marquês de Pombal, que nessa altura ainda não era Marquês de Pombal. O Marquês de Pombal, Sebastião José de Carvalho Melo, aqui futuro Marquês de Pombal. Ele não era Marquês de Pombal. Ele era um nobre, mas era um nobre de pequena monta, um nobre de província. E ele trabalhava como embaixador de Portugal. Ele foi durante muito tempo embaixador em Londres e depois ele foi indicado para representar Portugal na corte de Viena. Ele já chegou em Viena ainda novo, mas viúvo da primeira mulher, sem filhos. Aí ele se apaixonou, o Marquês de Pombal se apaixonou por uma nobre austríaca e veio para Lisboa casado com essa nobre austríaca. Quando ele chegou em Portugal com essa nobre austríaca, a rainha, que nós vimos aqui atrás, a Dona Mariana da Áustria, ela da Áustria. Ou seja, ela ficou muito amiga da mulher do Pombal, que era austríaca como ela. E a viúva do Dom João V indicou o Marquês de Pombal para o filho dela, que era o Dom José,
que o Marquês de Pombal era um homem muito inteligente, que ele devia dar uma chance ao Marquês de Pombal. Provavelmente porque ela ficou muito conhecida dele através da ama de companhia dela, que era essa austríaca que tinha casado com o Marquês de Pombal. E o rei começa a ser influenciado pelo Pombal, e o Pombal vai ganhando, ele era inteligente, ele era um bom político, ele vai ganhando cada vez mais poder dentro da corte portuguesa. E o Pombal tinha 2 irmãos, todos 3. O Pombal tinha outros irmãos, mas vamos falar só do Pombal e esses 2 irmãos dele. Um dos irmãos do Pombal, ele conseguiu que o rei nomeasse como governador daquela província do Grão-Pará, onde o Malagrida era missionário no Brasil. Francisco de Mendonça, irmão do Marquês de Pombal, foi nomeado governador do Grão-Pará. E no mesmo navio que vai trazer o Malagrida de volta para o norte do Brasil, vem esse novo governador que é irmão do Pombal. Agora, esse mapa que tem aqui, a parte em amarelo, é a parte do Brasil que não estava sob governo do governador-geral do Rio de Janeiro. Era ligado diretamente a Portugal, E quem passa a governar é o irmão do Pombal. E o Malagrida vem, esse ano, em 1554, ele regressa a Portugal, mas sempre com aquele pedido da rainha para voltar quando ela estivesse nas últimas. E ele vem, continua o trabalho dele mais um tempo aqui em São Luís. Ainda existe lá esse prédio, que é um dos recolhimentos de Nossa Senhora da Anunciação e Remédios. Nossa Senhora da Anunciação e Remédios, que é essa imagem aqui, que consta, que está lá até hoje, nesse abrigo, nesse recolhimento, que é uma imagem que o Malagrida era muito devoto dela. Esse foi um dos abrigos de meninas que ele havia construído. E ele fica durante algum tempo aqui. Mas logo depois ele recebe notícia que a rainha de Portugal, a rainha viúva, Dona Mariana, estava muito doente e que tinha chamado ele para retornar a Portugal, para atendê-la nos últimos momentos de vida dela. Aí ele retorna a Portugal. Ele retorna a Portugal a pedido, então, da rainha viúva, Dona Mariana da Áustria. Esse retrato da Dona Mariana da Áustria é o retrato que foi doado para o Brasil, para ser colocado, e está colocado até hoje, na Casa da Câmara e Cadeia de Mariana, porque o nome da cidade de Mariana advém dessa rainha. Essa é a Mariana que deu nome à primeira cidade de Minas Gerais, que foi sede de diocese, a Diocese de Márcio de Minas Gerais. Deve o nome de Dona Mariana, justamente essa rainha, que era muito religiosa. E aqui é o lugar que existe hoje em Portugal, a Praça do Comércio. Naquele tempo, isso aqui era o chamado Paço Imperial, era o terreno, a praça que ficava em frente ao castelo. Isso aqui era o castelo do rei, onde o rei morava, o palácio. Hoje em dia, mais ou menos semelhante a isso. Nós tivemos Lisboa, quem entende Lisboa deve lembrar que aqui no meio aqui tem até um desenho a cavalo, mas aqui no meio tem alguém a cavalo. Quem está a cavalo aqui no monumento é o Dom José, o filho do Dom João V. O que aconteceu aqui? A pedido da rainha, ele volta a Portugal com a promessa de ter o contente. Nessa época, o governo estava no controle de Dom José e seu primeiro-ministro, futuro Marquês de Pombal, que via nos jesuítas uma afronta às mudanças políticas que ele fazia. Ele não gostava dos jesuítas. Aliás, ele não gostava de nenhuma ordem religiosa. E as ordens religiosas foram diminuindo. A partir de Pombal, até aqui no Brasil, quando Dom Pedro II, os beneditinos também quase desapareceram. O clero regular,
ele não suportava, o rei de Pombal não suportava. Especificamente os jesuítas, porque os jesuítas ainda tinham aquela promessa específica de obediência ao Papa. E o clero secular, ele tolerava porque eles deviam obediência, antes do Papa, eles deviam obediência ao rei. Bom, aí, eles estando lá, acontece no dia 1º de novembro de 1757, o grande terremoto de Lisboa, que é considerado um dos maiores terremotos que já teve. E consta que esse foi um grande terremoto, mas uns 200 anos já havia tido um menos grave. Volta e meia pode haver esse terremoto em Lisboa. Dizem que nessa magnitude é esperado apenas de 1000 em 1000 anos. Aquela ponte Vasco da Gama que é feita lá agora, em Lisboa, atravessando o Tejo, consta que ela é feita para suportar terremoto de magnitude igual a essa, que essa foi das maiores magnitudes que tem na escala Richter. Observe aqui foi o epicentro do terremoto. Lisboa está logo aqui, Lisboa está logo aqui. Toda essa região aqui, inclusive na África, sentiu o efeito terremoto. E as ondas se propagaram e chegaram a atingir o norte do Brasil. E não foi só o terremoto. O terremoto já foi uma coisa horrorosa. Ainda mais que praticamente toda Lisboa, como era 1º de novembro, que era um feriado, era dia santo, todo mundo estava na igreja. Todo mundo estava na igreja, de repente, de manhã cedo, às 10 horas da manhã, começou tudo a tremer e começaram as igrejas a cair. Inclusive a sede em Lisboa, que era da arquitetura românica, que é feita para aguentar, eram verdadeiras fortalezas para enfrentar os bárbaros vikings. E mesmo a Catedral de Lisboa foi toda destruída. E principalmente aquela parte baixa, que é a Baixa, que hoje em dia recebe o nome de Baixa Pombalina. Por quê? Porque o Pombal, logo depois do terremoto, ele foi responsável por reconstruir aquela parte de Lisboa. Se vocês estão lembrados, aquela rua perto do Rocio e dessa praça do comércio, ela toda paralelazinha, toda igual, parece uma cidade espanhola, que não é típica da coisa portuguesa, né? Pombal, então, reconstruiu isso. Então, aqui está representando como era e, de repente, como ficou. Houve, então, o terremoto, seguido de um tsunami. A água entrou pelo Tejo afora, carregando, jogando água lá no fundo, na beirada do Rocio. Logo em seguida vieram os incêndios. E mais do que o incêndio, veio a pilhagem ainda. Ou seja, essa parte de Lisboa ficou toda destruída. Uma parte da cidade conseguiu ser salva. Por acaso, o rei de Portugal, o Dom José, ele não estava nesse local e não sofreu nada. Ele estava na região onde está o mosteiro de Belém. E lá no mosteiro de Belém não houve tanto problema. E o rei salvou. E o que aconteceu? O rei decidiu não mais morar naquele palácio do Paço e construiu um palácio de madeira. Primeiro era de lona, depois ele foi de madeira. Ele não queria saber de maneira nenhuma de morar num palácio que fosse construído de pedra. Então ficou chamada a Tenda Real, porque o rei morava numa tenda. Uma tenda com todo luxo, toda a porcelana chinesa, todos os tapetes do Irã e etc. Bom, aí o pessoal ficou encrencado. O que será que pode acontecer? Um terremoto, quando está todo mundo rezando? A gente sempre pensa em Deus. O que acontece? Deus não tem nada com isso, né? Mas a gente pensa, né? O que Deus pode fazer isso? Todo mundo rezando, a igreja caindo, matando o pessoal todo. Aí o Margrida logo procurou dar uma interpretação mística, que era da natureza dele. E ele escreveu um texto, fala, juízo da verdade sobre o terremoto
que ocorreu na corte de Lisboa. E ele disse que o terremoto era função de um castigo que Deus tinha mandado para castigar o povo português daquela indecência de vida que ele tinha percebido na primeira viagem dele. E para ele estava certo disso. Mas o Pombal não era de pensar assim. O Pombal queria reconstruir logo que fosse possível aquela parte que foi destruída. E ele dizia que não podia destruir. Nossa, é besteira dele. Não podia destruir porque Deus quis que fizesse, o Pombal fizesse aquilo, ele ia ser contra a vontade de Deus. Aí o Pombal não gostou disso. O Pombal não gostou porque ele sentia a obrigação de construir aquilo. E o que ele fez? Ele determinou que ele fosse exilado para Setúbal. Setúbal não era longe, não, do lado do Tejo, assim mais para frente, logo ficava Setúbal. Ele foi para Setúbal. Em Setúbal ele ficou exilado lá, mas recebendo a alta nobreza, que era louca para ouvir as pregações dele e prazer os exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola, que ele sabia aplicar também. Agora, guarda esses dois nomes, os duques de Aveiro e os marqueses de Távora. Pombal, ele queria o poder absoluto. O poder estava então dividido entre o próprio povo, que tinha um relativo poder, mas ele queria dominar o povo. Os nobres, a grande nobreza, da qual ele não fazia parte, porque eu disse que ele fazia parte de uma nobreza provinciana, ele queria acabar com essa nobreza também. E queria acabar com o clero, para poder dominar toda a política portuguesa. Aí ele vai começar a pegar os jesuítas por aqui. Como o Malagrida havia dito que esse terremoto era um castigo, ele vai começar a pegar pelo Malagrida e isola o Malagrida em Setúbal. Aí vamos ver. Eu disse que Pombal teria que vencer o povo, vencer a alta nobreza e o clero. Como que ele faz para dominar o povo? Para dominar o povo, ele cria as companhias gerais. Essa aqui é uma delas. A Companhia Geral de Agricultura dos Vinhos do Alto Douro. Era uma companhia de monopólio. Todo vinho produzido no Rio Douro só podia ser vendido, não podia ser vendido direto, o povo não podia produzir e vender direto. Tinha que vender para essa companhia e essa companhia vendia para quem quisesse. Para quem quisesse, para eles eram os ingleses, que não tinha quem comprasse mais. Até hoje o vinho do Porto é produzido acima de tudo, além de nós aqui que tomamos o vinho do Porto toda terça-feira. Quem gosta de tomar vinho do Porto são os ingleses. E até hoje os ingleses gostam muito de vinho do Porto. Então, mas aí não podia vender, o povo vendia direto, estava acostumado a vender direto, mas agora só podia vender através dessa companhia. O que aconteceu? Numa quarta-feira de cinza, na cidade do Porto, o povo se rebela contra o agente dessa companhia, do Marquês de Pombal, e com muito custo eles conseguem dominar aquela insurreição do Porto. Aí o Pombal aproveita e fala, isso é coisa dos jesuítas, ele punha sempre culpa nos jesuítas. Mas ele conseguiu vencer o povo, dominou o povo do Porto e manteve o monopólio da principal produção portuguesa, que era o vinho do Porto. Agora está na hora do Pombal acertar as contas com a nobreza. Ele precisava de combater a alta nobreza, porque a alta nobreza não gostava dele. Considerava o Pombal um novo rico, um cara mal educado, um grosseirão. Aí ele esperou até que aconteceu um caso. O rei, Dom José, agora, ele não tinha tanto apetite sexual quanto o pai, mas ele teve um caso
com essa Marquesa de Távora, Dona Teresa de Távora e Lorena. Era uma mulher bonita, pelo que se percebe aqui. E ele saiu uma noite da sua tenda, que ele morava, depois do terremoto, ele morou no Palácio de Pedras, a tenda dele. Ele saiu da tenda, aliás, era um dia, tinha um problema qualquer que ele não deveria sair, não estou lembrado agora, parece que era um luto que estava sendo guardado por um parente. O fato é que ele saiu escondido da tenda e foi visitar a amante dele. Quando ele estava voltando para casa, para a tal tenda dele, houve um atentado. E isso aqui é uma ilustração do atentado. Então, o pessoal com um tiro aqui, né? E o rei está aqui dentro da carruagem. Bom, não se sabia exatamente quem tinha cometido esse atentado. O rei, ele sofreu o atentado dele, mas se recuperou. Mas, afinal de contas, foi um crime de lesa majestade. Aí o Pombal determinou que fosse feito um rigorosíssimo inquérito para descobrir quem que tinha feito isso. E o inquérito foi todo conduzido para incriminar aqueles nobres importantes que o Pombal tinha mais vontade de destruir. Inclusive a família do Marquês de Távora, do sogro dessa aqui. E ele faz um inquérito, ele promove um inquérito, e esse inquérito envolve cerca de 500 pessoas. Consta que até um desses envolvidos, que era um funcionário de uma dessas famílias nobres, teria sido o ermitão que criou a primeira ermida que houve no... Nós estávamos visitando uma visita lá, no perto de Rio Preto. Tem um lobinho lá que come. Carraça. Consta que o Carraça, o primeiro ermitão que teve lá, foi um que fugiu dessa perseguição, desse processo que o Pombal fez. Aí, à custa de tortura, de muita perseguição, eles conseguiram lá que falasse que quem era o responsável era a família Távora. E mais esse Duque de Aveiro aqui. Repara então que o Duque de Aveiro e os Marqueses de Távora tinham se reunido muitas vezes em Sobral com o nosso Malagrida. Então eles achavam que aquele atentado tinha sido organizado já nessa época em Sobral, em Setúbal, pelo Conde de Aveiro e pelo Marquês de Távora. O Marquês de Távora era fácil de entender, porque o Marquês de Távora era o sogro da amante do rei. O Duque de Aveiro não tinha tanto a ver. Mas, no fundo, parece, não se sabe quem foi que organizou. O pouco que se tem saber, porque tudo que foi feito análise nesse processo foi acuso de tortura. Inclusive, torturaram tanto o Conde de Aveiro, o Duque, repara que é Duque, nem é Conde, é Duque. O Duque de Aveiro foi torturado e disse que ele fazia parte que ele tinha planejado isso. E que, obviamente, os Távora estavam envolvidos nisso. Aí vem a sentença, e a sentença era a seguinte, que todos aqueles acusados da família Távora eram acusados de alta traição, isso sem prova e por denúncia obtida por tortura, foram condenados à morte degradante. Eu coloquei grifado aqui, nós vamos ver o que é essa morte degradante. Os membros da família Távora, todos da alta nobreza portuguesa. E também foi preso o padre Malagrida. Mas o padre Malagrida eles não conseguiram nenhuma prova, mas ele ficou preso a si mesmo. Vamos ver se, de acordo com o Pombal, vamos ver o que ele arrumou, né?
A Marquesa de Távora, a Marquesa, sogra da Marquesa Nova, que era a amante não foi condenada à morte, mas a família toda dos Marqueses de Távora foram condenados à morte. Aí eles montaram um patíbulo, que não era um patíbulo, era quase que um palco, lá na região de Belém, onde fica a Torre de Belém. Lá em cima colocaram os instrumentos de tortura, porque a morte degradante era o seguinte: os nobres tinham direito de morrer guilhotinado, nesse tempo não tinha guilhotina, logo depois ela vai aparecer, né? Mas cortar a cabeça. Bom, cortar a cabeça é uma morte muito boa, cortar a cabeça. Agora, na Itália existia até uma morte, na China também tinha umas mortes assim, que arrancavam um pedacinho, demorando um mês para morrer, de cada um pedacinho. E aqui, esses aqui foram mortes isso, a morte degradante era essa. A nobreza tinha direito de ser morta sem muita dor, mas aqui eles tinham que ser mortos torturados. Só morreram sem ser torturado a Marquesa, a velha. A Marquesa velha foi morta, cortada a cabeça dela, está aqui. O retratinho, esse aqui não sei se dá para perceber, mas é isso. E aqui, e ela foi morta aqui, primeiro mostraram a ela todos os instrumentos de tortura que os filhos, os genros e o marido dela iam sofrer nessa morte aqui. Aí depois que ela morreu, um por um foi chamado e foi morrendo aos poucos. E dizem que a Dona Maria, que veio ser a Dona Maria I, lá dentro do Palácio de Belém, ela ouvia os gritos, porque durou a tarde inteira a morte desse povo. E depois que todo mundo morreu, puseram fogo nesse conjunto inteiro aqui e jogaram as cinzas no Rio Tejo. Dizem que a Dona Maria ficou louca, problema causado por isso aqui. Muito provavelmente é. O Tiradentes, vocês estão lembrados que Tiradentes também foi morto, enforcado por ordem da Dona Maria. Ele foi enforcado e depois ele foi escortejado. Aqui foi o contrário, o pessoal foi escortejado, depois é que morreu. Então, o Tiradentes, a Dona Maria, foi até, de certa forma, compassiva com o Tiradentes. Se eu falar isso aqui, o pessoal começa a falar que eu estou falando mal do Tiradentes. Mas repara só, quantos que foram indicados naquela Inconfidência Mineira, e todos foram perdoados. A gente sabe que o Tiradentes foi condenado porque ele foi o mais simples de todos. Mas ele teve até uma morte relativamente pouco degradante, porque ele foi picado em pedacinho depois de morto, pelo menos. Bom, com isso aqui, ele conseguiu, o Marquês de Pombal conseguiu baixar o facho dos nobres que esnobavam tanto. Aí agora chegou a hora de acertar com os jesuítas. Ele conseguiu do rei, em 1959, declarar os jesuítas expulsos de Portugal. Foi o primeiro país da Europa que foi, depois outros foram seguindo. Ele declara os sobreditos regulares jesuítas, rebeldes, traidores, etc., mandando-os que efetivamente sejam expulsos de todos os meus reinos e domínios. É o decreto de 1959. E essa ilustração aqui mostra a campanha que Portugal continuou fazendo, junto com a Espanha, com a França, Sardenha, todos os Bourbons. Né? O que mostra aqui? Um sol, a luz da razão, reflete no espelho de Portugal. E o espelho de Portugal reflete nesse brasão, que é o brasão do Papa. É o Papa que vai terminar com a ordem dos jesuítas. Expulsando os jesuítas, estão sendo expulsos aqui. Esse Papa expulsa os jesuítas, mas dos países católicos. Os países que não eram católicos, por exemplo, protestantes, como a Prússia, o ortodoxo, feito era da Rússia,
o Papa aceitava que eles recebessem os jesuítas. E com isso, a semente dos jesuítas prosperou dentro dos países protestantes e principalmente na Rússia, onde a Catarina II, muito preocupada com a educação do povo russo, utilizou os professores jesuítas para dar aula na Rússia. Em compensação, o ensino em Portugal e aqui no Brasil foi para baixo. A Universidade de Évora, que era a Universidade dos Jesuítas, foi encerrada, acabou completamente. Mas o Pombal sempre de olho, não agora mais nos jesuítas, que já tinham sido expulsos de lá, mas naqueles alunos dos jesuítas. E o padre Malaguita está preso, continua preso, porque não foi provado nada que ele tinha crime de ordem civil, legal. Aí o Pombal está pensando, o que eu vou pegar esse homem? Não encontrando, ele queria matar o padre Malaguita, ele tinha horror do Malaguita. Aí o que ele faz? Ele não podendo utilizar o poder temporal dele, ele acusa, junto à Inquisição, um homem que se dizia esclarecido já da Inquisição, que é considerado uma coisa tão absurdamente irracional. Mas ele acusou o Malagrida porque ele utilizou politicamente da Inquisição. E o primeiro julgamento da Inquisição, quem presidia a Inquisição, o inquisidor-mor de Portugal, era aquele Dom José que vocês viram na ilustração pequenininha de Menino Jesus, era o filho do rei. Era esse daqui, já era agora o inquisidor-mor. Esse inquisidor-mor não encontra nada contra o padre Malaguita. Mas o Pombal não se conforma. O que o Pombal faz? Ele tira esse cara, esse irmão do rei, né? Porque esse aqui é filho de Dom João V, igual o rei Dom José. Também é chamado de José de Bragança, porque tinha sido reconhecido como filho do rei Dom João. Ele retira esse da chefia e coloca como inquisidor-mor o irmão dele. Esse é o segundo irmão do Pombal. Aí esse segundo irmão do Pombal conduz o processo inquisitorial da maneira dele, para não deixar dúvida. E julga o Pombal, julga o Malagrida. Aqui eu trouxe um pedacinho do processo que está arquivado, para vocês terem uma ideia de uma assinatura normal do processo e a assinatura dele trêmula, que está na Torre do Tombo. Porque o Malagrida, depois de 3 anos de masmorra, isolamento, péssimo trato, já idoso, debilitado e possivelmente demente, porque aquele misticismo dele, muito provavelmente já seria um princípio de demência dele. Ele escreveu, enquanto ele estava na prisão da Inquisição, ele escreveu um livro chamado O Anticristo, que não foi publicado. Mas a Inquisição foi lá, o irmão do Pombal foi lá e pegou esse livro. E mais do que isso, pegou um livro, esse aqui que foi o mais terrível para ele. A Vida Heróica e Maravilhosa da Gloriosa Santana, Mãe da Virgem Maria. Ele era muito devoto de Santana, o Malagrida. E nesse livro ele escreve coisas que não eram normal para um padre escrever, mas um jesuíta que devia conhecer. Ele trata Santana, como Nossa Senhora a gente sabe que é maior do que todos os santos, né? Ele coloca uma espécie de, entre Nossa Senhora e os outros santos, tem uma espécie de santo especial, que é a Santana, a mãe de Nossa Senhora. Ele fala que a Santana originou-se de uma gota de sangue da Santíssima Trindade. Então, nesse texto aqui, onde ele fala isso, que Santana originou-se de uma gota de sangue da Santíssima Trindade, se for do Cristo, da Santíssima Trindade, quando eles pegaram isso aqui, não tenha dúvida, blasfemou, tem que ser morto. Aí condenaram o Malagrida
E o Malagrida foi condenado a ser o garrote vil no Largo do Rocio, e depois que ele foi morto no garrote vil, ele foi levado para ser queimado. O corpo dele só já está morto. Consta que o coração do Malagrida não pegou fogo. Seria o último milagre dele, não pegou fogo. E essa aqui é a placa que existe na casa dele. Na casa dele, aquela que eu comecei a palestra. Tem um busto do padre Malagrida e com essa placa embaixo. Gabriel Malagrida, da Companhia de Jesus, apóstolo do Brasil e herói da caridade e mártir da igreja. E aqui eu termino. Obrigado, pessoal. Alguém tem alguma pergunta, alguma colocação, algum comentário? Obrigado. Não? A expulsão dos jesuítas nos lembra outro passeio que nós fizemos também. Ah, também.